Beleza, gente. Então, você não mais aqui. Não? Vamos fazer assim mesmo. Qual a ideia de hoje, né? A ideia de hoje é a gente fazer uma atividade prática para a gente pegar tudo aquilo que a gente viu nas duas aulas, jogar nessa atividade e entender um pouquinho mais, de maneira um pouco mais clara. Vou mostrar aqui para a gente mesmo. Então, a gente entender de maneira um pouco mais clara como é que o DOE funciona na prática. A gente vai fazer um DOE prático. E aí, como é que a gente vai chegar ao modelo matemático que vai permitir que a gente faça a otimização. Então, é essa a ideia do experimento hoje, né? Uma atividade lúdica, simples, mas ela reflete bem o que é um projeto de experimento. Obviamente, quando a gente realiza projeto de experimento dentro de indústrias, nas empresas, de uma maneira geral, leva muito mais tempo do que o que a gente vai fazer aqui. Porque o que a gente vai fazer aqui, como é um jogo, um equipamento preparado para a realização do projeto de experimento, então ele já está mais ou menos encaminhado, a gente não perde muito tempo. No dia a dia, na prática de verdade, a gente acaba levando um pouco mais de tempo, porque todo o planejamento precisa ser bem feito, você tem todas as questões de disponibilidade. Tinha a temperatura, todas as trabalhos baixa somente com a temperatura. Imagina que depois vai pegar uma coisa. Vai transparência não quero que eu lembro uma vez claro, então deve ter uma saudade do pai. Tem sempre pai. Questa não, é na frente, bem na frente. Bem na frente. Não, na frente. Não, na frente. Aí veja se acender a luz. Ah, tá. Está conectado, ok. Está ouvindo agora? Beleza, então vamos lá. Então, nesse processo,
já tinha feito um projeto de experimento na época, e eu não lembro exatamente qual era a métrica final, mas acho que era a altura da solda. Era o filete de solda, né? E aí, um dos fatores era o ângulo do conveio dentro da máquina. E isso não é um negócio fácil de você ficar mudando. Então, eu lembro que a gente... porque demora, você ajusta o ângulo médio para ver se está o ângulo certo. Então, não é um negócio tão simples. Então, na prática, o projeto de experimento ele leva tempo, em alguns casos leva dias, para poder ser executado de maneira bem feita. Tá bom? Então, beleza. Então, a gente vai olhar rapidamente aqui os passos, em cima do que a gente vai ver, aí a gente vai executar, vai tentar executar só nós dois, né? Vai ser um pouco mais complicado esse projeto de experimento aqui. Então, vejamos aqui. Esse aqui é o que a gente já comentou. Acho que o passador não está funcionando. Hoje está. Beleza. Então, a gente está na aula 3, que é o DOE, prático. E a gente vai fazer essa atividade, que é a atividade prática com o DOE, com a catapulta, né? Então, a catapulta ela vai ser utilizada. A catapulta a gente usa aqui para vários tipos de exercícios. E um dos exercícios que ele pode ser utilizado é exatamente o da realização do projeto de experimento. Então, vamos lá. Então, a gente viu esses passos aqui. A gente cobriu até o passo 9. Até comentei que o passo 9 devia ser dividido em 9 e 10, né, em 2 passos. Mas a gente cobriu todos os passos teoricamente. A gente utilizou um estudo de caso em que a gente cobriu todos esses passos, aquele estudo do processo de injeção plástica que gera o afundamento na peça plástica. Então, o que a gente vai fazer aqui é basicamente isso. A gente vai cobrir boa parte não, a gente vai cobrir os passos que tem aqui, culminando com a realização do DOE, propriamente dito, ali no passo 8. E aí, dependendo do tempo, a gente realiza o passo 9, que é o passo de determinar o modelo matemático e fazer a otimização. Beleza. Então, lá, o que a gente tem aqui? Deixa eu minimizar isso aqui. Aliás, deixa eu fazer outra forma. Vou botar aqui no canto, para não atrapalhar. Beleza. Então, o que a gente tem aqui? Isso é uma representação de um processo. Nessa representação de um processo, a gente tem as entradas, que são exatamente os fatores que partem do processo da catapulta. Então, a gente vai ter alguns elementos da própria catapulta e outros elementos que compõem o processo. A bola, por exemplo, o tipo de bola que vai ser utilizado. O próprio operador, a pessoa que vai executar o lançamento, ele faz parte, ele é um fator, a habilidade dessa pessoa e tudo mais. Então, a gente vai ter os fatores de entrada. Tudo bem? Tá bom. Espera aí, só um pouquinho. Tá bom. Então, então, a gente tem os fatores de entrada, que é representado aqui pela catapulta, esse desenho. Tem o processo, que é o processo de lançamento. E depois disso, então, a gente tem a saída. E a métrica que a gente vai utilizar é a distância em que a bola vai alcançar. A distância que ela vai tocar o chão. Ok? Vou passar aqui. Então, o que a gente vai ter aqui? Primeiro, objetivo. A gente vai estabelecer um modelo matemático, né, em cima dos resultados que a gente obtiver aqui no lançamento. Isso vai propiciar, então, a obtenção desse modelo matemático. O modelo matemático vai permitir que a gente realize a otimização do processo, seja ele qual o que significa otimização nesse caso. Pode ser maximizar maior distância, pode ser menor distância, pode ser uma distância específica, qualquer uma dessas a gente pode ter. Então, a gente vai ter alguns materiais aqui, deixa eu pegar aqui na bolsa rapidinho. Então, nós temos aqui os materiais que nós vamos utilizar. Fita adesiva, bolas, nós temos aqui papel alumínio, as bolas que a gente vai utilizar para fazer o lançamento da catapulta. Nós vamos pegar uma catapulta, propriamente dita. Eu pego o melhor que a gente tiver aqui.
Tem 3 aqui. Deixa eu ver se todas estão completas. Essa aqui não está. Tem 3 catapultas, a gente escolhe uma para trabalhar. É a fita adesiva e a gente tem a trena. A trena foi até modificada. Está faltando. Vou dar uma olhada numa coisinha aqui, que eu acho que está faltando um material aqui. Beleza, deixa eu escolher uma aqui. E a gente vai trabalhar em cima dessa catapulta aqui. Então a gente já tem todos os materiais que a gente precisa, mais do que a gente precisa, tem que ser mais do que um jogo aqui. Ok? Beleza, então vamos lá. Vamos cobrir todos os passos. Vamos ver se a gente está conseguindo cobrir todos os passos. Primeiro passo, identificar o processo estudado. É óbvio, a gente já tem o processo aqui, lançamento da bola com a catapulta. Né? Então já tem um primeiro passo claramente definido. Segundo passo, definir a métrica. A gente já tem uma métrica? Temos, eu já comentei. Como é que a gente vai avaliar esse processo? Qual é a medida que a gente vai adotar para avaliar esse processo? Exatamente, distância de lançamento. Beleza. Então, a gente já tem a métrica também definida. 3. Nós vamos conduzir um brainstorm. Na verdade, a gente não vai chegar a conduzir. Aliás, a gente pode fazer rapidamente um brainstorm só para a gente tentar capturar quais são os fatores aqui. Só que, previamente, eu já selecionei alguns fatores que são os fatores a serem experimentados e vão estar lá no item 5. Então, a gente vai fazer um brainstorm. Pode até começar a fazer o brainstorm agora. Então, vejamos o seguinte. Como é que a gente vai fazer o lançamento? A gente vai... A catapulta ela vai estar nessa condição aqui. Então, a gente vai... Só para melhorar ali para a filmagem. O que a gente tem aqui? A gente tem a catapulta. Beleza? A gente tem alguns elementos que compõem aqui a catapulta. Nós vamos pegar uma bola. E com essa bola a gente vai fazer o lançamento. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai levar... Como é que é o lançamento? A gente leva a catapulta até a base e larga. No que ele larga, a bola vai ser lançada. A gente vai usar o papel alumínio exatamente para ajudar a gente na marcação. E aí a gente vai conseguir identificar o ponto em que a bola alcançou e a gente faz a medição ali do processo. Tudo bem? Beleza. Então, quando a gente olha aqui, vou fazer alguns lançamentos. Acho que vou fazer de lá para cá, para ficar mais fácil. Vou botar aqui. Eu vou me adiantar, já deixar mais ou menos preparado com o que a gente vai precisar fazer daqui a pouco. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou precisar da tua ajuda. Então, deixa eu botar aqui a nossa coisinha. Bora aqui. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou fixar a catapulta primeiro. Então, se eu puder, segura aqui no meio para mim.
mais ou menos firme, né? Essa aqui é a área mais exigida. Então, assim já está mais ou menos firme. Beleza? Então, beleza. Vamos realizar esse nosso brainstorm. Então, deixa eu tirar aqui. Então, só para mostrar como é que a gente vai realizar isso aqui. Eu vou pegar umas bolinhas, eu vou simular o processo e eu queria que você observasse o processo. O que eu queria que a gente fizesse? Você, simulando o processo, tentar identificar quais são os fatores que afetam a saída. Lembrando que a saída, aqui a gente vai apresentar por uma métrica, e a métrica vai ser a distância em que a bola vai ser lançada. Ok? Vamos fazer. Eu acabei esquecendo de colocar mais um elemento aqui na preparação. Vamos colocar o papel alumínio. O papel alumínio vai ajudar a gente aqui a fazer a identificação do ponto de contato da bola. Entendi. Pega, bota lá na... Encosta na catapulta. Isso. Coloca a fita. O papel alumínio aqui não ajudou muito. Deixa eu ter um outro aqui que está um pouco melhor. Você completa aí. Acho que tá bom. Isso, bota aqui no outro lado. Bom, eu vou fazer uma outra coisa aqui. Tomara o tamanho dele. Você vai pegar... Cadê a fita? Aqui, ó. Vai fazer o seguinte. Você vai deixar aqui do ladinho, posição 0, do lado da catapulta. Eu vou travar aqui. E aí, deixa com a fita também. Só para... Não precisa estar tão forte, não. É só para deixar aqui do lado, que vai facilitar a gente na hora de fazer a medição. Ok? Vamos lá. Então, a gente já tem tudo. Então, eu vou simular o processo. Eu queria que você observasse para poder fazer o brainstorm, tentar identificar os fatores que afetam a métrica. Lembrando, a métrica é a distância. Ok? Então, eu vou levar isso aqui, ó, conjunto de bolinhas, e vou jogar aqui. Então, nota que eu vou fazer algumas trocas propositais aqui. Outro tipo de bola agora. Beleza. Vou fazer outra coisa aqui. Cadê as bolinhas?
Aqui atrás. Atrás do computador. Beleza. Então, olha lá. Se tu olhar aqui, eu acabei de fazer uma alteração. Ele estava aqui. Eu vou trazer para cá. Não precisa nem marcar medição por enquanto. Eu só quero que você observe e verifique se ele está mudando à medida que eu mudo as situações aqui. Beleza. Vou fazer uma outra mudança. Ele está na posição 3. 1, 2, 3. Eu vou colocar ele na posição 2. Estiquei ainda mais. Eu saí da posição 3 e levei para a posição 2. Vou sentar aqui mesmo. Manda as bolinhas aí. Valeu, Lico. Ok, beleza. Então, dá a bolinha aqui também. Tá bom. Bora lá. O que mais? Eu vou fazer outras mudanças. Eu vou deixar aqui na posição... Eu vou mudar, aliás, para a posição 3, a posição que ele já estava. E vou mudar isso aqui. Vou levar isso aqui, está na 3, de cima para baixo. 1, 2, 3. Vou levar para 1. Ok? Então, bora ver de novo aqui. Vou ir para 1. Mudou? Beleza. Então, a gente observou que tem vários elementos aqui do processo que, quando a gente mexe nele, propositalmente, a gente tem mudança na saída, não é? Então, isso vai nos ajudar a identificar quais são os fatores que afetam a métrica. Beleza? Então, vamos ver aqui. Tem que ser aqui? Não, né? Tem. Então, vamos lá. A gente está aqui. Tem uma catapulta bem aqui. Quais são os fatores que afetam a métrica? Lembrando que a métrica aqui é a distância em que a bola alcançou, né? Então, vou botar aqui. Quais os fatores que afetam a distância de lançamento, né? A distância lançada, pode ser. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o equipamento. O equipamento aqui é a catapulta. O que a gente tem aqui que influencia? Bora? Beleza. Como a gente está falando aqui, a gente tem 3 tipos de bola. Ó. Então, vamos botar tipo de bola. O que mais? A gente tem um ângulo aqui. O ângulo de lançamento. Vou chamar de ângulo de lançamento. Influencia? O que mais? Repara, lembra o processo que eu estava realizando
E principalmente tenta lembrar o que eu mudei aqui no processo, o que eu fui modificando. Exatamente. Então a gente vai chamar aqui, tem um nome, deixa só para eu garantir que eu vou usar o mesmo nome. Altura do elástico e tensão. Tá. Então vamos lá. Então a gente vai chamar aqui a posição. Essa aqui a gente vai chamar de tensão do elástico, tá? Que é a posição na alavanca, né? Então, chamar de tensão do elástico. Só que eu vou botar entre parênteses, só para a gente lembrar, é a posição na alavanca. O que mais? Tem uma outra situação aqui com o elástico. Aqui é a altura na haste, né? Então, é a altura do elástico na haste, né? O que mais? Tem uma coisa que eu não modifiquei, mas que, se tu olhar aqui, você vai perceber que influencia. Isso aqui, ó. A base de lançamento da bola, porque ela pode estar mais embaixo também. O que mais? Tem um fator que não está aqui, mas está na hora do lançamento. Olha, você já identificou um fator que também não está aqui, que é a bola, tipo de bola. Fora a bola e a catapulta, o que mais tem lá? O lançador. Exatamente. O lançador. Vamos botar assim como habilidade. E aí eu vou colocar um outro elemento que está junto, padrão de lançamento. Por quê? Não sei se você notou, eu tive cuidado, eu disse todas as vezes, vou levar até a base e vou largar. E largo. Então, eu defini um padrão e estou executando esse padrão. Quando a gente faz isso, eu já vi pessoas que não têm um padrão. Uns levam até a base, em seguida ele leva até um outro ponto, etc. Isso influencia, porque isso influencia no tensionamento do elástico e, consequentemente, vai influenciar na força com que a bola vai ser lançada. Tudo bem? Então, rapidinho aqui, a gente simulou um processo. Você observando o processo, a gente em conjunto conseguiu identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um pouquinho mais, mas tem pelo menos 6 fatores que influenciam a saída do processo. Né? O que a gente acabou de fazer aqui foi um brainstorm. Então, fizemos um brainstorm para identificar os fatores que afetam a métrica, que é a saída do processo. Tudo bem? Perfeito. Beleza. Então, olha lá. Então, nós concluímos o ponto 3. Ou seja, nós conduzimos... Opa, caiu o microfone. Nós conduzimos o brainstorm para identificar os fatores, né? Então, nós identificamos os fatores de entrada, são as variáveis explanatórias em cima da saída, que é a distância lançada da bola. Perfeito. Vamos para o passo 4. O que diz o passo 4? Assegurar que o processo está estável. Então, obviamente, a gente precisaria estar investigando ali o processo para ver se ele está estável ou não. Nós vamos partir do princípio de que o processo está estabilizado. Por quê? Porque eu já vou definir alguns pontos. A gente vai fixar tudo aquilo que a gente não for experimentar, a gente não vai mudar, e a gente vai definir um método de lançamento, um padrão. A gente vai levar a arte de lançamento até a base e
largar. Ok? Então, nós vamos fazer isso como um padrão. Beleza. Então, com isso, a gente vai garantir que o processo está estabilizado. A gente não está dizendo que o processo está na condição ótima, a gente só está dizendo que ele está estável. Ele não vai gerar muita variabilidade. Ok. Então, nós vamos para o passo 5. Identificar os fatores a serem experimentados. Então, aí a gente já vai começar o nosso projeto de experimento, nosso planejamento de experimento aqui. Então, vamos lá. E também, em seguida, identificar o número de níveis. A gente vai trabalhar com 2 níveis ou com 3 níveis. Perfeito? Então, vamos lá. Nós vamos fazer 2 rodadas. Ou vamos tentar fazer 2 rodadas. A primeira rodada, qual vai ser? Nós vamos experimentar 3 fatores. Fator A, fator B e fator C. Qual vai ser o fator A? O fator A vai ser o ângulo de lançamento aqui, ó. E nós vamos trabalhar com 2 níveis, o mínimo e o máximo, -1 e +1. Quais serão os mínimos? Quais serão os níveis? O ângulo de lançamento, a gente vai fazer posição 3. A gente vai sempre contar a posição desse elemento para cá. Vai fazer o sentido anti-horário, né? Então, 1, 2, 3. Então, o mínimo vai ser aqui, na posição 3, e o máximo vai ser na posição 4, onde ele está nesse momento, essa catapulta aqui. Ok? Então, nós vamos fazer variação, experimentar, posição 3 e posição 4. Beleza. O que mais? Nós vamos trabalhar em cima da altura do elástico. A altura do elástico é o elemento B, que é esse elemento aqui, ó, essa altura aqui. Aonde a gente vai trabalhar a posição do pino do elástico na haste vertical. Aí a gente vai trabalhar em 2 posições. Posição 1, que é a posição mais acima, que é essa que está aqui agora. Posição 1. E a posição 3. 1, 2, 3. Nesse buraco aqui. Posição 3. Então, também nós vamos ter mínimo posição 1, máximo posição 3. Perfeito. E nós vamos trabalhar com o terceiro fator, que é o fator C, que é a tensão do elástico, determinada aqui pela posição do parafuso. Ali está a posição do parafuso no elástico, na verdade é a posição do parafuso como é que a gente chamou aqui? Na alavanca. Chamou de haste vertical isso aqui de alavanca, né? Na alavanca. Então, nós vamos trabalhar em 2 posições. Posição 2, que é essa posição logo depois da base. Então, se olhar aqui, ó, que é 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos trabalhar a posição 2 e a posição 3. Ok? Então, de cara, nós já temos aqui, nós já selecionamos os fatores a serem experimentados e nós já identificamos os níveis. Vamos trabalhar com 2 níveis e já temos identificado o nível mínimo e o nível máximo para cada uma dessas situações. Ok? Alguma dúvida? Perfeito. Então, seguindo. Beleza. Então, fizemos até o passo 6 e o passo 7, a gente vai identificar qual é a matriz e quais são as quantidades de replicações. Vamos lembrar da aula de ontem. Deixa eu pegar aqui o pincel. Vamos lembrar da aula de ontem. A gente falou o seguinte. Vamos lá. Vamos pegar aqui voltar para o slide anterior. Quantos fatores nós temos aqui? 3 fatores. Então, nós temos aqui 3 fatores. Número de fatores. 3. Quantos níveis? 2 níveis. Perfeito. 2 níveis. Quantas combinações possíveis a gente vai ter aqui? 2 ao cubo, que é 8. Perfeito. É exatamente isso. Então, nós vamos ter 8 combinações possíveis, que é o que é a matriz que a gente vai fazer. Okay? Então, voltando aqui. Então, eu já até deixei ela aqui para a gente depois poder trabalhar. Então, se a gente olhar direitinho aqui na matriz, né? Se você olhar aqui na matriz, o que a gente tem aqui? Fatores A, B e C. A gente pode mudar o que é A, o que é B, o que é o C. Deixei por enquanto dessa maneira, a maneira que já estava definida aqui. Então, nós temos aqui o fator A, o ângulo de lançamento, posições 3 e 4. Fator B, a altura do elástico, posições 1 e 3.
E o fator C, tensão do elástico, posições 2 e 3. Essa tensão do elástico, lembrando que a gente está falando do posicionamento na alavanca. Tudo bem? Beleza. Então, já temos tudo para realizar o projeto de experimento. Nós fizemos toda a preparação. Desde o passo 1, identificar o processo, identificamos a métrica, que é a distância, fizemos o brainstorming para identificar os fatores que afetam a métrica. Em cima desse brainstorming, a gente identificou, para esse exercício, 3 fatores. No próximo, a gente vai mudar um deles, mas a gente identificou o ângulo de lançamento, a tensão do elástico e a altura do elástico na haste para a gente trabalhar em cima desses aqui. Certo? Então, nós vamos trabalhar em cima desses 3. E aí nós já identificamos que a gente vai trabalhar com 2 níveis. E com isso a gente construiu a nossa matriz de experimento. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá para o processo e a gente vai reproduzir. Esqueci que tem um pessoal em casa. Isso aqui. Então, a gente vai reproduzir os fatores deixando nessas combinações. Então, na primeira sequência, a gente vai botar fator A, B e C no mínimo de cada um. Depois a gente vai mudar o fator C. Depois a gente vai mudar, e aí vai seguindo até a gente completar as 8 combinações. Outra coisa, para o exercício em questão, só vindo aqui, eu vou dar um pulo. Cadê? Acho que não está aqui, né? Cadê? Não, ele está. Mas tudo bem. A gente vai assumir 5 replicações. O que é isso? A gente vai, para cada combinação, a gente vai repetir 5 vezes, 5 lançamentos para cada combinação. Ok? Então serão 5 replicações. Vai ser um pouco melhor do que a gente fez ontem. Naquele processo que a gente fez na injeção, a gente considerou 3 replicações, né? A gente vai fazer 5 replicações. Vai fazer com que a gente tenha mais lançamentos. A gente tem 8 combinações. 5 lançamentos, 5 replicações para cada combinação. Então, a gente tem 40 lançamentos ao todo para fazer nessa primeira etapa aqui. Tudo bem? E aí, o que a gente vai precisar fazer? Simplesmente fazer os lançamentos conforme a matriz está colocada aqui. A gente já vai ter a matriz e a gente vai digitando e construindo coletando os dados para poder obter o modelo matemático. Tá bom? O que eu vou fazer aqui para facilitar a nossa vida? Deixa eu tirar essa mochila aqui. Está atrapalhando. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Eu já tenho aqui uma planilhinha no Excel que a gente consegue trabalhar bem ela. Que é a seguinte, vamos lá. Ela já faz aquilo que a gente viu ontem. Então, ela faz todas aquelas etapas e a gente vai usar essa planilha como simulador para a gente. Eu acho que é a melhor forma da gente fazer. Então, primeiro, nós vamos selecionar aqui. Selecionar a quantidade de fatores. Quantos fatores nós vamos ter? 3. Beleza. Esse simulador que eu construí, esse DOE aqui, ele só é para 2 níveis. Então, eu não preciso selecionar a quantidade de níveis. Mas a gente pode selecionar a quantidade de replicações. Então, nós vamos trabalhar com 5, não é isso? Então, ele vai deixar aqui as 5 replicações. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é o fator A? Vou pegar aqui, só para a gente garantir que está falando a mesma coisa. Fator A vai já aparecer aí na tela, ângulo de lançamento. Então, deixa eu fazer um negocinho aqui. Ângulo de lançamento. Então, eu vou botar aqui ângulo de lançamento. Opa, tem um errinho aqui. Beleza. Quais são os níveis mínimo e máximo? Então, a gente volta aqui. Nível posição 3 e posição 4. Tudo bem? Então, vou botar aqui. Vou chamar de 3 e vou chamar de 4. Tá bom? Vamos ver o fator B. O fator B é a altura do elástico na haste vertical.
Então, eu vou chamar aqui de altura elástico. Vou botar aqui vertical, só para a gente lembrar aqui. E quais são os níveis mínimo e máximo? Voltando aqui no PowerPoint, posição 1 e posição 3, lembrando que essa posição 1 e posição 3 é dado aqui, né? Posição 1 e 3 de cima para baixo, terceiro furo. Então, nós vamos colocar aqui 1 e 3. Beleza. Fator C. Aqui é fator C, a tensão do elástico, aqui como é que a gente está chamando isso aqui? Na alavanca, né? Então, eu vou chamar aqui de... Eu vou mudar o nome aqui. Não, eu vou manter só para a gente não se perder. Tensão do elástico. Alavanca. Ok? E quais são os níveis que a gente vai trabalhar? Nível mínimo, posição 2, e nível mínimo, posição 3. Lembrando também que a gente está seguindo de cima para baixo. Então, 2 e 3. Beleza? Olha lá, olha que bacana aqui. A planilha já está construída. Então, nós já temos todas as condições para a gente realizar os testes. Eu vou fazer o seguinte, como a gente vai estar aqui, para a gente não ficar tendo que ir e voltar para o PowerPoint, eu vou logo colocar rapidamente aqui para a gente. Fator A. A é o ângulo de lançamento. E aí, ele está, o nível mínimo é 3 e o outro é 4. Menos 1, mais 1. Fator B é a altura do elástico vertical, né? Altura do elástico vertical. 1 e 3, né? Beleza. E o fator C, tensão do elástico alavanca. Quais são as posições? 2 e 3. Beleza. E aí a gente consegue bater o olho, dali a gente começa a trabalhar. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, como só temos nós dois aqui, a gente vai ter que se dividir. Tá? Primeiro lugar, para deixar claro, apesar de a gente ter 3 tipos de bola, a gente acabou de falar que a gente não vai experimentar a bola. Então, a gente precisa identificar um único tipo de bola e só esse tipo de bola que a gente vai usar. Então, escolhe aí. Nós temos a bola de golfe. Vamos usar a bola de golfe, que tem 3 aqui. Até mais se a gente pegar dali também. Aí dá para ir lançando várias vezes. Cadê? Bastante bom. Beleza. Tu quer lançar ou tu quer medir? A gente vai ter que escolher uma função para cada um aqui. Quer lançar? Beleza, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar as bolas aqui. E Lincoln, eu vou precisar de uma ajuda tua. Ajudar a capturar as bolas. Tá bom? À medida que a gente for lançando. Beleza, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou, para facilitar a nossa vida, eu vou levar o computador e vou deixar mais perto. Não vou deixar no chão, para não correr o risco da bola cair em cima. Mas eu vou deixar na cadeira. Tá bom? O que eu vou fazer? Se você vai ser o lançador, eu vou ser a pessoa que vou ficar medindo aqui.
Então, só para a gente ter liberdade aqui, se precisar chegar perto, as coisas, deixa eu botar minha máscara e ninguém vai ficar constrangido. Aí o Lincoln já está com a máscara dele. Ele também. Tá bom? Vamos combinar uma coisa? Você vai fazer... Isso, mas vamos fazer só o seguinte agora. Vamos treinar. Faz 5 lançamentos só para treinar. Isso. Escolhe uma posição para te ficar confortável, mas eu acho que se puder ficar sentado, alguma coisa é melhor. Tu vai levar a tela embaixo, segura e lança. Quando eu falo sentado, acho que é no chão mesmo. Porque senão tu não vai conseguir. E aí tu vai só para treinar. 5 lançamentos. Não alguns cuidados, tá? Não bota a mão aqui no meio. Se tiver que botar a mão, bota aqui. Ok? E leva segurando aqui, essa parte daí, até lá. Beleza? Vai lá, pode lançar. Ótimo. Só para teste. Perfeito. Você que sabe, já tá bom? Se achar que já tá bom. Beleza. Perfeito. Então, deixa eu pegar aqui, te devolver, e aí a gente vai começar, porque agora são 40 lançamentos. E você fez um comentário que eu achei perfeito. Eu vou ficar por aqui. Eu acho... Tá abafando demais aqui a voz pro pessoal. Eu vou tirar aqui um pouquinho e eu tento ficar ali preso no lugar. Então, vamos lá. Você fez o comentário perfeito. O que a gente vai ter que fazer sempre? Ajustar para as posições. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a primeira combinação? A primeira combinação são os 3 fatores no mínimo. Então, você vai botar o ângulo de lançamento na posição 3. Começa por ele. O ângulo de lançamento é essa parte aí, na posição 3. Beleza? A altura do elástico vertical na posição 1. Não, vertical. Já está, né? E o outro é a tensão do elástico na alavanca na posição 2. Não, ele está na posição 3 agora. A contagem é sempre de cima para baixo. É que a posição 1 está com a base, né? Então você vai ter que modificar. Não. São 4. É porque tem um que está com a base. É isso, exatamente. 1, 2. É para colocar aí. Sabe o que eu estou vendo? Esse não vai ser fácil ficar trocando toda hora, né? Esse é o que vai trocar mais. A gente pode trocar o que é o B e o que é o C. Quer trocar? Porque é mais fácil mexer nesse aqui do que naquele ali, né? Tanto faz? Beleza, então tá bom. Então vamos lá. Eu vou ficar aqui identificando... Eu vou identificar a medição e aí eu já ajusto aqui, já boto o valor aqui na planilha. Tudo bem? Vai lá. (26.4). Espera aí. 26.4. Vai lá. Rasgou aqui. 25.8. Aliás, é 258, né? Não é 0.8. Só um instantinho.
Já. Deu bem aqui. 256. Aqui deu 251, mais ou menos. Está indo bem. E aqui ele até pegou aqui, rasgou, deu 262. Beleza, fechamos os 5 lançamentos da primeira combinação. Ok? Então vamos para a segunda combinação. Segunda combinação, você vai colocar fator A, ângulo de lançamento, mantém na posição 3. Altura do elástico, mantém na posição 1, que é o vertical. E aquele da alavanca, você muda para a posição 3 agora. É. Vem cá, bolinha só um pouquinho. Beleza? Então ele bateu aqui, 205. Só um instante, só para eu não me perder. 205. Vai lá. 214. 212. 214 de novo. E deu 211. Bom, fechamos a segunda combinação. Vamos para a terceira agora. Agora você vai posicionar, mantém o ângulo de lançamento, posiciona a altura do elástico vertical na posição 3. Isso. Vai mudar mais aí. Espera aí. Isso aqui vai para a posição 3. Beleza. Aí, o que mais? Se na sequência 3, a tensão do elástico tem que estar no furo 2. As bolinhas fogem, né? Perfeito. Então, vamos começar. Só um momento, 188. Marquinhos ajuda bastante aqui. 196. Quase repetiu, 197. Repetiu agora, 197. E agora deu 194. Repara que os valores são muito próximos, né? Sempre. Significa que, quando a gente olha para cada um, os valores são próximos. Significa que o processo está bem estabilizado mesmo. Já deu as 5 combinações. Aliás, os 5 lançamentos dessa combinação. Próxima combinação. Mantém o ângulo de lançamento em 3. A altura do elástico mantém em 3. Ou seja, aí o vertical mantém em 3. Só que agora a tensão do elástico lá no lançador vai para... Na alavanca vai para 3 agora. Então, olha que interessante. Pensa nisso no processo, lá na montagem de placa,
lá na injeção, lá na fundição, em diversos processos. É a mesma coisa. Em vez de ser uma alavanca, é um equipamento, é uma máquina, é um processo qualquer em que a gente tem parâmetros, fatores desse processo, são os parâmetros normalmente que a gente trabalha, a gente vai definir nível mínimo, nível máximo, a gente vai mexer propositalmente e medir na saída daquele processo, que normalmente é uma peça, é um serviço, se for tempo, por exemplo, e a gente vai fazer uma medição e a gente vai coletar esses dados para poder popular aqui na planilha. Então, é a mesma coisa. Então, o que a gente está fazendo aqui é um caso real, só que num jogo. Beleza? Então, vamos lá. Opa, pegou aqui, só um instante, 152. Eu já sei que eu vou ter que me afastar um pouquinho. Vai lá. Opa, aqui ficou mais baixo. 144. Aqui deu 151. Aqui ele deu 145. Peraí. 145 ou 6? 146. 146. E o último. Ele deu bem aqui 151 novamente. Então, mais uma vez, fechamos mais uma sequência. Próximo. Agora sim, vai mudar o ângulo de lançamento. Eu pego. É lá que agora tem muita mudança para fazer. Então, começa pelo ângulo de lançamento. Ele vai para a posição 4. Já está agora. O que mais? Aí a gente vai para a altura do elástico no vertical, a posição 1. Posição 1. E a tensão na alavanca, ela vai para a posição 2. Beleza. Se passar, a gente dá uma parada, bota mais uma coisa e estica aqui para poder ver. Vai lá. Não sei se estava mais longe, mas mais forte. 244. Deixa eu trazer para cá agora. 244. Vai lá. 258. Faz o seguinte, joga de novo, porque eu perdi aqui. Agora sim. 249. Espera aí. Vai lá. 249 de novo. 252. E eu acho que ele ficou 251. 251. Beleza. Então, agora vamos mudar o quê? Agora só vai mudar na alavanca. Vai botar na posição 3. Alavanca, posição 3. Porque mantém o ângulo de lançamento na posição 4, mantém a altura do elástico na haste vertical na posição 1 e muda na alavanca para a posição 3. Vai. Então, foi 262.
Vou afastar um pouquinho de novo. Vai lá. Peraí, eu falei besteiras agora. Não foi 262, não. Foi 202 e agora é 193. Peraí, só um instante. 202, 193. Vai. 202 de novo. 202 de novo. 199. Acabou. Provavelmente aquele que deu 193, tu não deve ter levado até lá embaixo. Vamos fazer o seguinte. Excepcional. Quando a gente percebe que está muito distante, faz mais um lançamento desse, eu substituo esse 93. Não é normal fazer isso, mas é só para a gente confirmar. Deu 206, tá bom. Beleza. Agora, o que vai mudar? Mantém o ângulo de lançamento na posição 4, só que agora a altura do elástico na vertical ele vai para o buraco 3. 3. Ah, não, calma. Eu falei desse e a tensão do elástico, que é na alavanca, vai para a posição 2. Só seguir aqui, ó. 4, 3, 2. Enquanto isso, eu vou tomar água aqui. Então, ok? Vamos lá. Só um instante. 177. Então, foi do ladinho aqui. Então, na verdade, acho que o primeiro é 178 e esse é 177. Acho que deu um erro aqui. 177. Erro no operador de medição. Vai lá. Agora deu abaixo. 163. Ah, por quê? Percebeu alguma coisa? Não, não é por aí, não. É só se tiver alguma coisa esquisita aí. Vai. De novo, né? 161. Realmente isso é estranho. 172. Beleza? Vamos para a última sequência, última combinação. Então, ângulo de lançamento mantém 4. Altura do elástico vertical mantém 3. Troca só na alavanca e volta para a posição 3. Vai. 153. Espera aí, só um pouquinho. 153. Deixa eu me afastar. Vai. 145. 145. Mais baixo agora, hein? 138. 136, tá cansando, é? Beleza. Então, a gente já tem agora... A gente fechou o nosso projeto de experimento, a execução do projeto de experimento. Então, nós temos todos os nossos dados. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vocês conseguem enxergar melhor agora. Olha lá. Deixa eu deixar você
concluir. Pode botar tudo aí. Beleza. Então, olha lá. O que a gente tem agora? Olhando para a tela. Então, nós construímos a matriz e nós preenchemos os valores das saídas, né? Que é a medição que a gente viu aqui. Então, para cada combinação, as 8 combinações que nós temos, nós jogamos, você, na verdade, lançou 5 vezes para cada combinação. E aí a gente populou essa parte da matriz aqui, que é a parte do resultado, dos Y, né? Então, cada resultado a gente chamou de Y1, Y2, 3, 4, 5 para cada lançamento. Beleza. O que a gente vai fazer? Vai seguir aqueles passos que a gente viu na aula de ontem, né? Eu vou botar lá na aula de ontem só para a gente lembrar os passos, mas aqui esse arquivo disponível no Excel já fez tudo para a gente. Então, peraí. Isso aqui, aula 2. A mesma coisa que a gente fez ontem, a gente vai fazer agora aqui. Só que ontem a gente teve 3 replicações, né? E aí a gente, a partir disso, fez o cálculo das médias, né, de cada saída. A planilha já está fazendo isso para a gente. Depois a gente fez o cálculo ali embaixo, né? A média dos resultados para os fatores ajustados no nível máximo e para eles ajustados no nível mínimo e também as suas interações. Então, a gente tem aqui, nesse exemplo aqui, fator A ajustado no máximo, aqueles foram os resultados, a média 2,09. Ajustado no mínimo, a média dos resultados para ele, quando está ajustado no mínimo, deu 2,68. E assim a gente fez com B, máximo e mínimo, e com C, máximo e mínimo, e aí as iterações ABC também. Ok? Então, só para a gente lembrar o que a gente fez. Passo seguinte, a gente foi determinar o delta. Deixa eu voltar aqui para determinar o delta. O delta nada mais é que a diferença daqueles resultados médios para quando o fator está ajustado no nível máximo, menos para quando ele está ajustado no nível mínimo. Aí a gente obtém os deltas. Ok? Beleza. Passo seguinte, com os deltas estabelecidos, a gente vai determinar a média das saídas, que é a média das médias das saídas para determinar a constante. Então, tira a média daquelas médias que estão ali do lado direito. E daí a gente tem todos os elementos para construir o nosso modelo matemático. Os coeficientes vão ser dados por delta dividido por 2. Então, é só pegar os valores de delta, dividir por 2. E aí o que a gente vai ter no final são os coeficientes associados aos fatores e a gente vai ter a constante também. E aí é só substituir no modelo e aí a gente vai ter esse resultado aí. Teve esse resultado para aquele exemplo que a gente viu ontem. Para o nosso aqui, a gente vai dar uma olhada agora. Essa planilha já fez tudo para a gente. Então, olha lá. Se a gente olhar aqui do lado, a gente já tem a média das saídas para cada combinação. Então, a primeira combinação, a média deu 258,2. Na segunda deu 211,2, na terceira deu 194,4 e assim sucessivamente. Beleza? Aí, a planilha também já fez para a gente isso aqui, ó. Calculou para a gente qual é a média dos resultados para cada fator quando ele está no nível máximo e no nível mínimo. Então, a gente fez para A, nível máximo deu 191,2, nível mínimo deu 203, em B, o nível máximo deu 164, nível mínimo deu 230 e assim sucessivamente.
Então, a gente já teve isso para todos eles. Daí, a gente consegue calcular o delta. Aqui embaixo o delta, vai já aparecer, que é a diferença entre a média, o resultado médio para quando ele está no máximo e o resultado para quando ele está no mínimo. Né? E com base no delta, a gente faz o delta sobre 2, que é o valor dos coeficientes. Então, a gente já tem também, no outro lado, a constante aqui. A constante aí desse lado, que é a constante exatamente a média, olha lá, de onde ela está vindo. Só para a gente... Opa, está protegido, então não vai dar para ver. Mas esse resultado é oriundo da média dessas médias aqui. Média dos resultados de Y. A gente vai pegar todos eles. Deixa eu ver se ele consegue aparecer aqui, só para mostrar aqui. Será lá embaixo, 197,18. Viu só? Então, bora conferir. Exatamente, 197,18, porque ele está arredondando para 2 casas decimais. Ok? Então, nós já temos a constante, temos os coeficientes associados aos fatores e às interações AB, AC, BC e ABC. O que a gente tem aqui? A gente já tem o modelo matemático aqui do lado. Beleza? Vou fazer o seguinte, vou aumentar um pouquinho isso aqui. Só que agora a gente vai lá para o quadro. Beleza. Eu vou usar o quadro só para ficar mais fácil para a gente fazer a explicação final. Antes da gente ir pro copiar isso aqui. Não, deixa eu copiar aqui no quadro e depois a gente faz uma outra explicação. Então, y igual a 197, eu vou arredondar, 0,18, menos 5,98a, menos 32,98b, menos 20,88c, menos 1,43ab, mais 2,38ac, mais 2,68bc e mais 2,33abc. Ok? Só olhando para os coeficientes, entre o fator A, B e C, qual é aquele que mais influencia na saída? O B. Qual é o B aqui? Lembra? A, B e C. Então, esse aqui, a arte vertical, que é o B, que foi que a gente usou lá, ele é o que tem mais influência. Depois dele, qual é o que tem mais influência? C. E qual é o C aqui? Lembra? Alavanca. Não, alavanca? É a alavanca. E a gente trocava toda hora, né? Então, o primeiro é esse, a arte vertical, e depois a alavanca, que tem mais influência. O ângulo tem influência, mas é menor. Lembrando, ele não está dizendo que o ângulo não tem influência nenhuma. Ele só está dizendo que, para os níveis que a gente trabalhou 3 e 4, os níveis que a gente trabalhou na vertical 1 e 3, o nível que a gente trabalhou aqui na alavanca 2 e 3, nesses níveis, o que mais apresentou influência na saída foi
a posição na haste vertical, seguido do tensão do elástico na posição na alavanca e, por último, o ângulo. As interações não foram tão fortes, né? Elas tiveram valor baixo, né? Na casa de 1 a 2 e alguma coisa, né? Nenhuma deu 3. Se a gente comparar com a constante, que é 197, elas são baixas. Mas vamos deixar, porque elas não são zero, não estão muito próximas de zero, que nem o exercício que a gente viu ontem. Então, a princípio, vamos deixar todas elas aqui. Ok? Talvez, jogando no software estatístico, ele até sugira tirar ali, talvez, o AB, que é muito baixo. Vai ter uma influência muito pequena, mas, mesmo assim, vamos manter aqui. Olha que interessante aqui. Eu vou aqui para baixo. Vou olhar esse gráfico aqui. Esse gráfico está exatamente mostrando para a gente a influência de A, B e C. Olha o que a gente falou. O B é o que tem maior influência, né? Olha, ele tem um ângulo maior. O B é o da haste vertical. Depois vem o C, o da alavanca. E quase a gente não vê alteração no fator A, do ângulo. Então, o ângulo no final, o ângulo ali entre posição 3 e 4, ele tem pouquíssima influência no resultado. Ok? Compreendeu isso aí? Isso aqui é muito importante, porque esse é a base, o ponto mais importante do DOE. É a gente entender que a gente está planejando em cima de fatores que a gente considera que são fatores mais relevantes, mais importantes para o processo. Só que a gente vai comprovar isso. E melhor do que isso, a gente vai conseguir observar graficamente a influência desses fatores e conseguir estabelecer um modelo matemático que permite a gente trabalhar e, por exemplo, encontrar qual deve ser o valor de A, qual deve ser o valor de B, qual deve ser o valor de C, para a gente encontrar um determinado resultado. Beleza? Bom, vamos fazer um exemplo para otimizar isso aqui. Imagina que para a gente otimizar significa a maior distância. Imagina que o nosso objetivo ali seja alcançar a maior distância. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Vamos lembrar de ontem. O que eu preciso fazer? Me lembra aí. Primeira coisa, sempre lembrando que esse modelo matemático, ele está considerando A, B e C codificado, não é o valor real dele. Então, lembrando sempre que os fatores estão, tanto A quanto B quanto C, eles variam de -1 a +1. Beleza? Então, isso é fato. Mas o que a gente falou ontem foi o seguinte: para a gente definir como é que a gente vai ajustar A, B e C para o propósito nosso, primeiro a gente precisa identificar, não só entre eles, mas entre as interações, quais são as prioridades. Porque a gente determina pela prioridade. Aqueles que têm maior influência daqueles que têm menor influência. Então, quando a gente olha aqui, esquece a constante. Qual é o fator que a gente tem que... Qual é o fator mais importante aqui? Fator ou a interação? Qual é o que mais influencia? B. Então, a gente vai fazer uma hierarquia aqui, tá? A gente vai determinar B, depois C e o A. Detalhe, hein? Isso porque AC, BC e ABC e AB são, em módulo, os coeficientes são menores do que A, B e C. A gente viu no exemplo ontem que não era assim. Tinha uma interação específica, não vou lembrar agora qual é, acho que era BC,
que era maior do que o fator B. Então, eu tinha que olhar aquela interação primeiro. Tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente quer fazer aqui? Maximizar, né? Nossa otimização aqui vai ser maximizar. Então, para o máximo. Nós não sabemos ainda qual é o máximo. Pode até olhar ali rapidinho nos resultados para ver mais ou menos onde deu. Mas vamos olhar para cá, o modelo. Ok. Então, vamos pensar no B. B que é o principal, né? O B. Para que esse elemento aqui fique no máximo, o B tem que estar ajustado aonde? Menos 1. Porque aí ele vai ficar positivo aqui, né? Então, B nós vamos ajustar em menos 1. E o C? Menos 1 também. E o A? Menos 1 também. Perfeito. Então, vamos substituir aqui. O que a gente vai ter aqui? Vou botar aqui. Y vai ser 197,18 mais 5,88 mais 32,98 mais 20,88. Ok. Agora vamos ver. AB. A e B são menos 1 e menos 1. Então, aqui vai ser positivo. Só que lá fora está negativo. Então, vai continuar sendo negativo no final. Menos 1,43. Aí a gente vem para cá. Mais 2,38 AC. A negativo, C negativo. Então, ele vai dar positivo. Aqui está positivo no final, mais 2,38. Na interação BC, mesma coisa. Menos, menos, vai dar mais 2,68. E no final, ABC. ABC entre eles vai dar negativo. Aqui está positivo na saída, então vai ser menos 2,33. Olha essa continha aí para a gente. Menos ali, né? No final. É. Pensei que eu tivesse feito já aqui. Deu 258,22, né? Então, a gente está dizendo que... Primeiro que... Esqueci aqui, tá? O chapeuzinho no isso. A gente está dizendo que o valor, se a gente ajustar A na posição menos 1. Vou lá em cima agora, só para a gente lembrar o que é menos 1 e mais 1. Então, vamos lá. Nós temos que ajustar. Qual é o fator A? O fator A é ângulo de lançamento. Posição menos 1 é o ângulo, é a posição, o ângulo de lançamento no buraco na posição 3. Então, vou botar aqui posição 3. O B, ângulo do elástico, né, na parte vertical. O menos 1 é a posição 1. É o B, né, no caso. E o C, tensão do elástico na alavanca, também menos 1, que é a posição 2. Então, a gente já sabe qual é a condição do processo em que a gente vai ter o resultado maior. Vamos dar uma olhada na matriz e vamos ver se ela mostra isso mesmo para a gente. A gente está dizendo que a combinação que dá o resultado maior, em média, é a combinação onde a gente bota A, B e C no mínimo. É a primeira combinação lá da matriz. Vamos dar uma olhada nela aqui. Vou diminuir aqui um pouquinho.
E é isso mesmo, ó. Opa, peraí. Já dá. Então, olha lá. A combinação onde a gente teve o maior valor foi exatamente essa aqui. Onde A, B e C estão na posição mínima. Então, faz sentido. E vou falar mais, ó. Olha quanto deu a média aqui. 252,20. Olha quanto deu ali. 252,22. Aí tem um arredondamentozinho, etc., que a gente fez. Ou seja, é isso mesmo. A gente conseguiu, pelo modelo matemático, encontrar qual é o ajuste que vai dar o valor máximo. Esse até seria fácil. O máximo e o mínimo são fáceis, porque a gente consegue olhar aqui na planilha e ver em que condições a gente teve o máximo e o mínimo. Mas imagina que nosso objetivo não fosse encontrar o máximo e o mínimo. A gente poderia, por exemplo, fazer, através do modelo matemático, eu quero saber qual é o ajuste de A, B e C para que Y seja 200. Dá para fazer. O que normalmente a gente faz? Fixa duas, ou A ou B, ou A ou C, ou B ou C, vai fixar, e o outro a gente vai encontrar. Qual é o ajuste dele para poder encontrar 200. Para facilitar a nossa vida, a gente pode até partir do princípio aonde deu perto de 200, só para comprovar. Por exemplo, aqui na sexta combinação, deu 202, né? Então, ele está perto. Então, provavelmente, se você pegar... Vamos pegar... O fator A é o que menos influencia. Então, deixa ele mais 1. O fator B é o segundo que mais influencia. Deixa em menos 1. E acha o valor de C. Ou o contrário. Pega, fixa C e acha o valor de B. No nosso caso específico, como todos esses fatores A, B e C não são medidas quantitativas, são quantitativas, mas não são contínuas, a gente não vai conseguir encontrar uma posição 2.3, 2.4, porque não existe isso lá no furo. Eu tenho furo 1, 2, 3, 4, etc. Então, provavelmente, a gente não vai conseguir 200 cravado, mas a gente vai conseguir um ajuste que dá próximo de 200, que é esse ajuste aqui, na combinação 6, aliás, aonde A está no positivo no máximo, B está no mínimo e C está no máximo. Ok? Então, isso aqui é interessante para a gente observar. Outra coisa interessante que a gente pode dar uma olhada na planilha, ela ajuda a gente a compreender algumas coisas no processo. Lembra que eu falei que só faz sentido falar em projeto de experimentar, se a gente garantir que o processo está estável, está estabilizado. Em geral, os resultados em cada linha, né, em cada sequência, eles são relativamente estáveis. Tem uma ou outra situação que eu acho que está muito mais relacionada ali a duas coisas. A forma como lançou e, eventualmente, eu vi ali naquela catapulta que a alavanca ela estava fazendo, tinha um jogo. Então, esse jogo ele estava gerando uma variação. Mas, em geral, se a gente olha, tanto que o desvio padrão ele não deve ser muito alto. Por um valor de média, não é o desvio padrão muito alto. Se olhar aí. Tem um aqui, o desvio padrão lá próximo de 8, outro próximo de 6,7, que é aquela hora que eu já estava cansando. Mas, em geral, os desvios padrões ali na casa de 3. Ok? Então, é isso. A ideia era exatamente essa, era a gente fazer uma atividade prática para a gente pegar tudo aquilo que a gente viu na aula 1 e 2, todos aqueles 9 passos, a gente jogar para cá os 9 passos, fazer essa simulação, através de construir nossa matriz, popular de resultados, e a partir daí obter o modelo matemático, e com o modelo matemático a gente fazer a otimização que a gente acha que é importante fazer dentro do processo. Tudo bem? Algum comentário, alguma dúvida? Vai passar também.
Eu vou pedir para, eu vou disponibilizar esse simulador e vou mandar também a lista de exercícios. Eu estava só aguardando a gente finalizar essa parte, que eu tenho algumas listas, mas eu preciso ver aqui, vai fechar aquilo que a gente, exatamente o que a gente conseguiu ver nessas aulas aqui. Tá bom? Bom, obrigado. E aí a gente encerra por aqui. Então,